todos novamente. O tema que eu escolhi foi falar sobre segurança jurídica no novo Código de Processo Civil. E falar sobre segurança jurídica, que é a vertente, a meu ver, do novo Código de Processo Civil, é falar de previsibilidade, é falar de estabilidade das decisões. Ou seja, todos nós estamos cansados de um processo que faz idas e vindas. O juiz que dá uma decisão, depois muda de ideia, vai e volta, o processo não anda. Ou ainda as decisões lotéricas. Cai com o juiz, o sujeito ganha a causa. Cai com o outro, ele perde a causa. O tribunal tem uma orientação. Cai com aquele julgador que tem um entendimento diverso do tribunal. E entramos no campo da loteria, do famoso direito lotérico, que tanto odiamos, não é? Então, o que o Código de Processo Civil fez? Qual é a linha geral? É valorizar a jurisprudência, é fazer com que o julgador respeite a jurisprudência, torne ela estável, íntegra e coerente. É isso que está no artigo 926 do Código de Processo Civil. E como fazer isso? Não é? O Código passa em toda a sua caminhada na valorização da jurisprudência, na valorização da atuação do juiz, consciente dos direitos constitucionais. O que desejamos é o respeito à Constituição. Então, o artigo 10, por exemplo, fala da vedação às decisões surpresas. É aquele argumento que o julgador traz, tira da cartola, e isso jamais foi objeto de debate entre as partes, e de repente tem aquela decisão e ninguém falou sobre aquele ponto. É isso que o Código quer evitar decisões surpresas. Certa vez, numa aula de pós-graduação, lá na Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, um aluno, magistrado, me perguntou, como é que eu faço para cumprir esse dispositivo, esse artigo 10? Eu estou numa audiência, como é que eu faço? Nós estamos aqui diante de um problema cultural, não é? Então, vamos imaginar que esse juiz esteja inclinado a reconhecer a prescrição. E essa questão nunca foi objeto de debate. Ninguém trouxe isso à tona. O que o julgador deve fazer? Deve suscitar, evidentemente, as partes a se manifestar sobre eventual ocorrência de prescrição. Então, vejam que aqui nós estamos a falar de um comportamento do julgador ao longo de todo o processo. Evitar a surpresa, evitar um argumento que não foi objeto de debate. Outra vez me falaram que um julgador, simplesmente ao sentenciar, se utilizou de um argumento para considerar a existência de um grupo econômico, uma pesquisa na internet. E fez a famosa pesquisa no Google, né? E o Dr. Google respondeu que determinadas empresas tinham sido sócias há 30 anos atrás por 6 meses. Isso foi o suficiente para o magistrado trazer isso pela primeira vez na sentença e considerar grupo econômico. Então, na realidade, o Código quer evitar as chamadas decisões surpresas. E isso não atrasa o processo, isso faz parte de um comportamento que deve ser exigido a todos os integrantes da comunidade jurídica. E, ao lado dessa ideia de valorização das decisões surpresas, nós temos também a valorização das decisões judiciais, dos chamados precedentes à brasileira, a valorização da jurisprudência, aquilo que o ministro Teori Zavascki chamou de força expansiva da jurisprudência. O que se deseja, então, é exatamente dar força à jurisprudência, aos julgados, principalmente das cortes superiores, para se evitar justamente aquela posição isolada de um único julgador que só tem um entendimento naquela vertente. E isso passa pelo Código a todo momento, até na improcedência liminar da demanda. O julgador tem que se valer de uma decisão consolidada já pelos tribunais, tem que se valer da súmula persuasiva, de súmulas vinculantes, de decisões proferidas em controle concentrado de constitucionalidade. Isso vai passando por todo o Código. Vejam que até o efeito suspensivo da apelação pode ser retirado, se a decisão estiver em consonância com a orientação dos tribunais. Então, o que eu quero trazer à tona aqui,
para os senhores é essa ideia do Código de fortalecimento das decisões. Isso passa também por um instituto que foi muito debatido, muito criticado. Tenho até colegas aqui que criticam esse dispositivo, que é a chamada, que eu dei o nome de ampliação da colegialidade, que alguns chamam de novos embargos infringentes, outros chamaram de embargos infringentes tupiniquins, outros chamaram de continuação do julgamento. Eu acho que não é porque é tupiniquim que é ruim, ou já chamaram também até de jabuticaba processual, e não é, e jabuticaba é muito gostosa, né, Pedro? Muito bom, brasileira, e alguns colocaram isso como se fosse uma invenção. Não é uma invenção. Em outros países existem institutos semelhantes para se evitar a divergência no seio do tribunal. Então, o que acontece agora? Não temos mais um recurso de embargos infringentes. Quando houver divergência na votação de um recurso de apelação ou de um agravo em relação ao mérito que tenha alterado o julgamento parcial, nessas situações, ou nos casos de procedência de rescisória, haverá, se houver voto divergente, haverá a ampliação automática para que outros julgadores se pronunciem a respeito da causa. Esse instituto foi muito criticado, mas tem se revelado de extrema importância no dia a dia, pelo menos onde eu tenho visto, no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, tem sido utilizado e não tem havido perda de tempo qualquer. O julgador, simplesmente, que estiver em condições de proferir a sua decisão de imediato, profere na própria sessão de julgamento. E hoje nós sabemos, eu fui do Tribunal Regional Eleitoral por 8 anos, nós, integrantes da turma julgadora, recebíamos por e-mail os votos. Hoje os julgadores têm condições de verificar onde está a divergência. Muitos tribunais já têm feito o seguinte, têm começado já com as divergências, e às vezes numa pauta enorme, lotada, com mais de 700 julgamentos, os julgadores já identificam as divergências, já passam os votos para os demais julgadores e já se faz o julgamento na própria sessão. Muitos vão falar, poxa, mas o meu tribunal é diferente, eu só tenho 4 julgadores, como é que eu vou resolver esse problema? Eu costumo dizer que a justiça não tem que ser pensada do ponto de vista do prestador de serviço. Não tem que ser vista do ponto de vista do advogado ou do juiz, tem que ser vista do ponto de vista do jurisdicionado, do consumidor. Então, o tribunal tem que se adaptar, e existem fórmulas criativas para essa adaptação. De que maneira? Podemos até ter ampliação do órgão fracionário, ampliação, ao invés de ter 4, passa a ter 5, ou podemos ter sessões nas quais serão julgadas as divergências. Então, naqueles órgãos que não se quer fazer essa ampliação do órgão colegiado, que se chame, que se faça uma sessão especial, já com um novo integrante, para se julgar justamente aquelas divergências que o colegiado já apurou. Então, existem fórmulas criativas para se permitir o que, no fim das contas? O que se deseja com esse instituto? E eu tenho ressaltado isso nas palestras. É simplesmente exercer aquilo que está no Código de Processo Civil, o fortalecimento da jurisprudência. É não ter aquele órgão fracionário, não é, que decide de uma determinada maneira em total divergência com o tribunal. Então, outro dia um cliente veio me procurar, tinha uma causa em um determinado estado da federação, e ele teve o azar de cair com uma turma julgadora que só tinha aquele entendimento. Todo o resto do tribunal entendia de maneira contrária, e ele perdeu a causa por 2-1. E aí, em recurso especial, matéria fática, não tem matéria fática, não consegue ter recurso especial. O argumento que se utilizou para contrariar esse dispositivo era justamente, olha, agora o voto vencido tem que ser declarado. Mas todos nós sabemos o quanto é difícil chegar aos tribunais superiores por meio de um recurso especial, um recurso extraordinário. Matérias de fato ficam sepultadas em 2º grau de jurisdição. Então, imaginem os senhores, ganharam uma causa em 1º grau e perderam em 2º grau por 2-1. E não tem mais recurso. Então, esses casos existem justamente para o fortalecimento da jurisprudência.
Existem outros institutos que serão tratados ao longo de todo esse congresso de suma importância. Por exemplo, o incidente de resolução de demandas repetitivas, que pega esse processo, um processo piloto que será aplicado, cuja decisão será aplicada em todos os casos semelhantes, para se evitar justamente essa dispersão jurisprudencial, para que os órgãos também passem a observar as decisões proferidas pelos tribunais superiores. Nós estamos diante de uma situação em que os juízes têm de observar a jurisprudência dos tribunais superiores. Não tem sentido se julgar contra uma súmula persuasiva. Pode até julgar, mas aqui nós entramos num ponto importante do novo Código, a questão da fundamentação das decisões judiciais, que está no importante dispositivo, no artigo 489, parágrafo 1º, que foi objeto de pedido de veto da Associação dos Magistrados Brasileiros, da Associação dos Juízes Federais e da Associação Nacional dos Magistrados Trabalhistas. Esse veto, felizmente, não passou. Mas o que diz esse dispositivo? Diz o que não é motivação. Define o que não é motivação. E para aquele julgador que sempre decidiu corretamente, sempre fundamentou bem a decisão, o Código não trouxe qualquer novidade, Pedro. Porque aquele julgador cuidadoso, que coloca aquele fundamento que é capaz por si só de afastar todos os demais, esse julgador está tranquilo. Não estará preocupado com esse novo dispositivo. Agora, evidente, para o julgador que coloca frases de efeito, frases padronizadas, conceitos vagos, aquilo que o professor Michele Tarufo, grande mestre italiano que tem a maior monografia sobre motivação, disse, o chamado módulo de estampa, notícia de jornal, não é? Então, aquelas frases de efeito que servem para uma miríade de decisões, inúmeras decisões judiciais. E o julgador não analisa o caso concreto. Os senhores vão me falar, puxa, mas existem muitos processos, o julgador não consegue dar conta, dar vazão a isso. Nós temos que pensar que essa força expansiva da jurisprudência tem que atingir os outros casos para diminuir o número de processos. E esse número de processos só será diminuído, esse número imenso de 106 milhões de processos, somente será diminuído a partir de um tratamento único das causas, um tratamento holístico, um tratamento pelo todo, e não um tratamento microscópico, um tratamento atomizado dos conflitos. Os conflitos que acontecem aqui no Brasil são conflitos moleculares, são conflitos que se repetem. Há os grandes litigantes, não é? Os campeões de audiência, poder público aí, com inúmeros processos, não é? Quer dizer, gerando mais processos, União Federal, INSS, Caixa Econômica Federal, tem sentido isso? Ou as grandes empresas, os grandes grupos econômicos se valem do judiciário também para se valer dessa estrutura que acaba fazendo com que o processo demore. Porque, como já dizia o mestre José Carlos Barbosa Moreira, num processo, sempre tem alguém que quer que o processo avance e outro quer que o processo não ande. Então, nós precisamos tomar cuidado com isso e fortalecer a jurisprudência, porque senão nós não vamos conseguir dar conta. Nós passaremos, daqui a pouco, de 106 milhões de processos para 110, 120, 130 milhões. E não tem sentido o Brasil inteiro estar litigando, ou grandes litigantes aí se repetindo isso, e inundando o judiciário com pretensões absolutamente idênticas que já foram dirimidas pelos tribunais superiores, sem que isso tenha qualquer resultado, sem que essa decisão dos tribunais superiores não tenha resultado. Então, para ter essa possibilidade, significa que o julgador deverá fundamentar a sua decisão. E fundamentar com base no quê? Na jurisprudência, com base na súmula persuasiva. Quer julgar contrariamente? Até é possível, mas deverá fundamentar por que aquele caso é diferente, por que há distinção, ou porque houve superação daquele entendimento. Caso contrário, nós estaremos num processo sem fim. A questão já foi tratada, já havia sido tratada, esse fenômeno já vem sendo observado pelos processualistas há algum tempo. Em 2008, nós tivemos a introdução
dos chamados recursos repetitivos, não é? No artigo 543C do Código de 1973. E o Código de Processo Civil novo não ficou fora dessa visão aqui. Colocou o recurso especial repetitivo também para o recurso extraordinário, para o recurso especial e também para outros temas aí importantes. O incidente de resolução de demandas repetitivas poderá ser um importante instrumento para dirimir não questões apenas relativas a direito material, mas também a direito processual. Por exemplo, saber se aplicam, uma grande discussão que teve aí, saber se teremos os prazos em dias úteis ou dias corridos nos juizados especiais, caro Joel. Então, nosso mestre aqui dos juizados especiais, a primeira grande obra. Então, nós temos aqui que pensar que esses instrumentos estão à disposição da comunidade jurídica para serem utilizados. A Ordem dos Advogados do Brasil tem de intervir nesses processos, se manifestar, porque, no final das contas, está se valendo de uma posição de agilizar o processo, de solucionar os conflitos de uma maneira mais rápida, para que outros problemas, outras questões sejam cuidadas pelo advogado do século XXI. O que se espera desse advogado do século XXI? Se espera que ele trabalhe na conciliação, na mediação, na arbitragem, e não fique um sujeito que faça o recorte e cole, repita os recursos e recorra N vezes sobre decisões de idêntico teor. Não tem sentido nós termos um processo com mais de 15 recursos, como acontece aqui no Brasil. Decisões interlocutórias sendo recorridas, o julgador decide, tem que decidir de novo o mesmo assunto. Então, nós precisamos repensar e nos utilizarmos desse novo sistema que temos à disposição. Eu me lembro que quando estava no eleitoral, não é? Em 2004, eu tinha uma imensa preocupação quando pegava aquelas ações eleitorais, ação de investigação judicial eleitoral, para saber se tinha uma AIME no mesmo sentido, se tinha uma ação de impugnação de mandato eletivo sobre o mesmo tema, ou quando chegava às minhas mãos um recurso contra expedição de diploma, eu queria saber, bom, esse tema já foi objeto de decisão em outro caso semelhante? Essa questão do abuso do poder econômico, já que estamos falando aqui de eleições limpas, não é? Um dos temas recorrentes no eleitoral é o abuso do poder econômico, que sabemos que é uma realidade e hoje será um grave problema, teremos que fiscalizar o Caixa 2 mais do que nunca, com essas modificações novas da legislação eleitoral, vedando a contribuição das empresas, que foi um importante avanço, mas precisaremos ter aqui uma fiscalização. Caso contrário, teremos uma eleição inundada de Caixa 2. Então, o que se espera aqui é coerência. Então, para encerrar aqui a minha breve fala, eu diria, como que nós respeitaremos a segurança jurídica? De que maneira? Evitando o menosprezo às novas normas do Código de Processo Civil. Não adianta fazer lei nova, não adianta fazer todo esse esforço legislativo se os julgadores se recusarem a aplicar. Se cada um dos julgadores acharem que tem um novo que tem à sua disposição a possibilidade de fazer o seu Código de Processo Civil. Então, peço aos senhores, rogo que todos leiam, estudem o Código de Processo Civil e, principalmente, respeitem-no. Muito obrigado.